serving fresh thoughts and sharper flavors. This is Film Cook, Between Bites. Today's episode with Nina Pieve. Eu sou a Nina Pieve, esse é meu nome de trabalho. Eu sou diretora e roteirista hoje. Eu tenho representação em produtora de publicidade, mas eu tô caminhando muito no entretenimento, assim, principalmente esse ano. Então eu gosto de falar que a minha porta de entrada na direção foi o tratamento. Eu comecei como assistente criativa, aprendi muito. Eu estudei publicidade, sempre tive interesse por cinema, estudei no paralelo cinema, mas a minha entrada no cinema foi a publicidade. E a minha entrada na produção de filmes publicitários foi o tratamento, assim. Então, entrei na Boiler como estagiária, a princípio no departamento criativo, sendo que o design foi a minha principal coisa, e dentro já desse departamento eu fui entendendo pesquisa. A gente sempre trabalhou muito com freela de pesquisa, né? Eu nunca fui uma pesquisadora de mão cheia, assim, mas texto eu gosto muito, assim, então meu caminho sempre foi estar com diretores criando, escrevendo e aí ilustrando mais do que pesquisando, sabe? Cara, acho que sempre, como todo mundo, cultura, né? Ir pro mundo e ver as coisas de verdade. Então, qualquer viagem possível. Mas isso é uma coisa que, né, não tá sempre ao nosso alcance. Então, tirando isso de ver o mundo e ver realidades distintas, né? Tipo, tá em lugares que me trazem informações novas, andar por lugares que às vezes não são nem tão seguros, então muito a vida. E eu tô num momento também de pesquisar um pouco o invisível, sabe? Assim, tem uma coisa que me interessa, dos sentimentos humanos mesmo, assim, enfim. É difícil colocar em palavras, mas sabe? Tudo que tem a ver com essas experiências mais sensoriais, às vezes espirituais, assim, esses lugares eu acho que a gente se alimenta muito. Uma vez um amigo me falou que não tem como a gente fugir do nosso estilo, sabe? Então eu acho que quanto mais a gente filma, mais ele aparece. Até agora o que eu filmei, um padrão que eu percebi, principalmente quando eu tô dirigindo sozinha, porque algumas coisas que eu fiz eu tava dirigindo com outras pessoas, então perde um pouco a mão às vezes. Mas quando eu tô sozinha, eu acho que tem uma coisa obsessivamente plástica. Pesquisei, estudei também. Muita fotografia na adolescência, então tem uma coisa de tipo ter um pouco o controle da imagem mesmo final, né? Próprias pesquisas ou pesquisas de pastas antigas de outros pesquisadores, porque eu sinto que uma coisa é a pesquisa, né, que vai num processo de publicidade, a pesquisa que eu recebo, eu sempre gosto de ter um pesquisador. Só que às vezes, além disso, ao invés de eu fazer uma pesquisa muito sinceramente, porque tava me faltando um pouco a Film Cook, assim, porque eu acho que uma coisa que eu acho difícil, eu adoro pesquisar no Shot Deck, porque enfim, só que muitas vezes eu acabava pegando muita referência de estilo, porque eu não sabia como pesquisar a linguagem, como você vai colocar no Vimeo uma linguagem específica, um movimento específico, entende? Então, essa falta de técnica foi o que me impedia muitas vezes a conseguir aprofundar uma pesquisa. Então eu tinha que ir em pastas que já eram determinados por pesquisadores que falavam desses assuntos, entendeu? Então eu sempre dependi muito de pesquisas antigas, porque eu não tinha um recurso para eu mesma pesquisar coisas que vão além do frame, né? Você sabe? Então, assim, é isso. No processo, quando eu tenho alguém para ajudar, eu vou no flow e pego uma coisa ou outra que eu já tenha no repertório. Quando é uma coisa totalmente independente, eu fico refém de frames, porque, enfim, é o máximo do filtro que eu teria, assim. Quando eu tô trabalhando com publicidade, eu tento não ficar tão contaminada por referência de publicidade, e aí eu acabo indo sempre pro cinema. Assim, eu acho que pensando em publicidade, né? Agora pensando em cinema, eu tento sempre ir pra texto, sabe? Mas quando eu comecei a fazer tratamento, não tinha plataforma de pesquisa, né? Então, muito do que eu vi era o que os pesquisadores traziam dentro daquele universo de referências que meio que já estava na mão dos pesquisadores, assim. Então,
sim, sempre também no ritmo da publicidade, olhando para referências que eram desse próprio universo. Poucas vezes eu tive a oportunidade de olhar para uma fotografia, né, para uma cultura específica. Mas eu trabalhei uma época numa produtora em Berlim, foi aí que eu aprendi a aceitar o fato de que tudo bem você olhar para o cinema para apresentar um tratamento de publicidade. Que era uma produtora muito foda, que não podia colocar referência de publicidade que não fosse da própria produtora ou do próprio diretor. Então, eles achavam que beber da fonte, que é o cinema, era muito mais rico, então é uma questão de qualidade, vai. E 2, eles não poderiam correr o risco de colocar um filme que fosse da concorrência, sabe? Porque eles estavam competindo com os caras muito bons. Então, um filme bom era de outra pessoa, entende? Então, eu aprendi a olhar para o cinema quando eu estou pesquisando para publicidade. Separo sempre em pasta, né, pelo que me interessa. Às vezes, né, a referência a princípio é uma referência de fotografia. Isso acho que todo mundo, né, mas me interessa o acting disso. Muitas vezes eu crio uma pasta para jogar, para lembrar. Fora, né, uma organização no Dropbox, eu tenho as pastas por ano, por tratamento, eu tenho organizado. Às vezes eu gostaria de organizar ainda mais, eu gostaria de poder, que eu tenho preguiça de fazer tag, né, mas assim, eu gostaria de etiquetar todos os assuntos que tem dentro daquele vídeo, porque, enfim, eu sei que uma boa organização vale. Eu faço o que é possível, mas eu gostaria de ser mais descritiva ainda com o que aquela referência significa pra mim, entende? Eu acho que a tentativa é abstrair, né, e entender o que eles estão querendo dizer, porque às vezes eles mandam uma referência que, enfim, que é muito aberto e você tem que entender exatamente o que é possível dentro do roteiro e o que exatamente eles gostam. Então, por exemplo, se uma agência manda uma referência de Wes Anderson, para ter a cara de Wes Anderson, mais do que a simetria, mais que o movimento de câmera, tem uma coisa de cor, de textura, né, enfim, que isso para falar só de estética, né? Que às vezes não é possível para a locação, que às vezes é limitada, ou para o tempo que o filme se passa. Então eu acho que eu tento lidar dessa forma, assim, entender disso que vocês estão mandando exatamente o que vocês gostam. Tem uma história muito legal, assim, que eu falo para todo mundo, que acho que muda a categoria, assim, do que é um tratamento incrível, que acho que vale muito falar, que uma vez eu vi um tratamento, parece que isso até acontecia uns tempos atrás, que eu não peguei essa época, mas assim, eu vi um tratamento que ele foi layoutado e impresso para parecer um livro de arte. Tipo assim, era um tratamento para Rimowa com a Patti Smith, e aí ele foi layoutado como um livro de arte, então pensa que assim, de repente tinha uma foto maravilhosa de um fotógrafo da Patti Smith, tipo, muito tempo atrás, era só uma foto dela, um microtexto, a próxima página, sabe? O layout era muito artístico, assim. E mais do que isso, eles produziram o negócio, sabe? Não era só a estética daquilo, era a experiência. Então essa história, eu fico, tipo, até hoje, eu perdi o vídeo, mas eles me mandaram um vídeo do negócio impresso, era um livro de arte, sabe livro de café que você compra no MS? Era isso, o tratamento. Eu acho muito fascinante isso, e aí acho que o perrengue, né, tá em pensar quantas pessoas estão envolvidas para um negócio desse, né, existir. Então, era uma diretora, além da diretora, tinha uma roteirista, tinha, claro, um designer, tinham 4 pesquisadores, tinha um assistente, tipo assim. Se a referência que a agência manda é muito boa, pra mim é uma coisa meio que de aceitar o fato de que você não vai achar nada melhor que aquilo, porque é uma referência muito clássica, porque tá muito dentro do que eles estão propondo. E isso acho que tem um pouco também da experiência do criativo, né? Às vezes ele tem uma referência muito clara, ele tem certeza do que quer e não adianta florear tanto o tratamento. Eu amo um bom texto, muita gente não lê, o que é triste, mas pra mim um bom tratamento, e inclusive pensando nessa produtora que eu trabalhei, que eu falei da Alemanha, eles faziam isso assim lindamente, que um bom tratamento, ele é amarrado, a narrativa dele é amarrada do início ao fim, sabe? Então, Sem Pudor é um texto, começa como um texto longo, bem escrito, que você depois vai fazer, né, trabalhar da forma mais visual possível. Pra mim, alguns, né, tratamentos, você tem esse espaço de escrever mais, fazer uma decupagem da história, ou escrever uma narrativa própria, na expectativa de que a agência vá ler. E essa coisa de ilustrar bem, pra mim, um tratamento assim muito, muito bom. É um tratamento que consegue
que depende de uma boa pesquisa. Também do início ao fim ter uma coerência, né? Que uma referência não briga com outra. Mas isso sem poluir demais. Isso dos projetos terem cada vez menos verba faz o tratamento ser uma faca de dois gumes, assim. Ou o tratamento vai ser a forma de ganhar e tirar de alguém talvez com mais experiência, porque além de você estar num custo mais baixo, você defendeu criativamente. Por outro lado, eu acho que o tratamento talvez perde um pouco a função real dele, tirando a politicagem, porque a gente sabe que tem um limite, né, do que você pode inventar de moda. Às vezes é um filme que não, entre muitas aspas, não merece um tratamento porque não tem o que fazer além do que tá ali, entende? Então acho que às vezes ele é importante, mas às vezes eu acho que menos pelo aspecto criativo, mas mais para cumprir assim uma coisa com a agência. Agora, quando você tem um roteiro que tem caldo para se fazer um tratamento, eu acho bem importante, porque a gente sabe, né, que diretores diferentes pegam o mesmo roteiro e tratam de jeitos muito diferentes. Isso eu acho foda, sabe? Então é isso, assim, eu acho que depende de como a agência conduz esse processo, pode ser muito bom ou muito ruim. Eu conheço vários pesquisadores, né, dessa época que eu fiz freela, então eu acho que em vários casos é uma relação muito de amizade já, então é muito fluido, assim, então eu sei que pesquisadores, assim, tem uma coisa que eu acho importante até para quem está começando a fazer tratamento, para ajudar a vida dos pesquisadores, assim, que eles fazem isso, óbvio, todo dia, muitas vezes por dia, então eles entendem as coisas, óbvio, muito mais rápido do que a gente imagina, então, assim, não precisa explicar demais, sabe? Uma vez que um pesquisador recebe um roteiro, ele já entendeu 90% do que ele vai ter que pesquisar. Então eu acho que vale a pena ser um pouco cirúrgico, assim, sabe? Com o que vai pedir, assim. E tentar, e eu acho que uma grande coisa é que, assim, tá todo mundo sob pressão. Quanto mais der pra levar o processo, assim, de forma leve, sabe? Entendendo onde você pode colocar a mão, onde você de fato precisa que alguém faça dentro de um prazo. Acho que é pensar, né, de um jeito leve, assim, o processo. Bem nerd, eu gosto da pré-viu. Claro, filmar é muito legal, assim, mas publicidade especificamente que você tem... Porque eu acho assim, pra mim o gostoso de filmar é você ter o tempo de se envolver na cena, mexer, quando possível falar com o ator, da direção mesmo. Só que às vezes na pressa não tem muito no que mexer, assim, porque tudo tá tão preparadinho. Então eu gosto de ir pro set, mas é isso, pela diversão e tal, mas também o estresse às vezes não compensa essa diversão. Eu gosto de pré, no geral, eu gosto de pensar nas coisas, sabe? De questionar, de escrever. Então a pré acho que é o meu lugar, assim. Tem um filme específico que eu adoraria ter feito, mas não é um cliente, né? É um filme de Trivago, da uma diretora que chama Stephanie Sorro, uma alemã com quem eu trabalhei, né? Ela é maravilhosa, sabe? A decupagem, a atenção, a narrativa, a construção do som, tipo, esse filme eu acho foda, eu adoraria ter feito ele, inclusive com a execução dela. Mas eu gosto muito de uma coisa que eu acho que eu adoraria fazer um filme assim de Coca-Cola, que tem muita gente junta, muita cultura, sabe? Uma coisa meio emocionante nesse lugar, assim, que tá no imaginário das pessoas, com um pouco mais de narrativa, assim, uma narrativa mais construída, assim. Thanks for pulling up a chair at the Film Cook table and sharing a few bites of inspiration with us. Every great film starts with a single bite of imagination.